Oi, pessoal, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Vamos para a nossa aula de português. Hoje o nosso assunto é sobre advérbios, tá? Então vamos lá. Ó, o advérbio é uma classe gramatical invariável, ou seja, ele nem pode fazer o feminino e nem pode fazer o plural, certo? O advérbio, ele modifica o verbo, ele muda o sentido do verbo, tá? Então, ele muda não só o verbo, mas ele muda o adjetivo e até mesmo outro advérbio e acrescentando circunstâncias de lugar, de tempo, de modo, de dúvida, de certeza, de negação, de afirmação, certo? De intensidade. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Quando ele modifica o verbo, Marcos fala devagar. Então, devagar é o advérbio e fala é o verbo, certo? Então, devagar, Marcos fala devagar, devagar é como ele fala. Adjetivo, quando modifica o adjetivo, eles são muito altos. Eu poderia apenas colocar, eles são altos, tá? Então, muito, está dando uma intensidade, está intensificando o adjetivo, no caso, altos. Quando ele modifica o verbo, outro advérbio. Eu cheguei muito antes. Então, muito também, ó, está intensificando o advérbio antes. Existem também os advérbios interrogativos, tá? O de lugar, onde, de modo, como, de tempo, quando, de causa, porquê. Exemplo, onde estão os operários? Quando voltaremos para Maceió? Por que ela ficou tão feliz? Certo? São alguns exemplos. E aqui vamos tentar identificar alguns advérbios nas frases e classificá-los. Por exemplo, Edmilson chegará amanhã. Chegará é o verbo, certo? Então, chegará é o verbo e amanhã é o advérbio. Amanhã é um advérbio de quê? Advérbio de tempo. Certamente nós viajaremos. Então, certamente é o advérbio de afirmação. Vamos para a atividade no livro. Vamos ler a tirinha. Ah, o que é? Você está fazendo isso aí errado. Peraí, quem é aqui? Quem é que é a aranha aqui, afinal? Então, você observou que tem duas palavrinhas aí no texto, na tirinha, as palavrinhas aí e aqui. Então, elas são palavras, elas são advérbios. Como eu tinha explicado para vocês, o advérbio, ele é uma palavra que modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. E ele dá a ideia de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de negação. E os advérbios, eles podem ser de afirmação, de lugar, de tempo, de dúvida, de intensidade, de modo. E aí tem os exemplos dos advérbios. Quando os advérbios são empregados em frases interrogativas, eles recebem o nome de advérbios interrogativos. E eles exprimem ideia de circunstâncias de lugar, onde está o vovô, de tempo. Você sabe quando ele volta, de modo, como vamos subir até lá, de causa, por que você chegou atrasado. Muitas vezes, o advérbio também ele é representado por um conjunto de palavras com o valor de um advérbio. Então, ele é chamado de locução adverbial. Alguns exemplos: com calma, com certeza, sem dúvida, de manhã, de maneira alguma, de repente, frente a frente. O grau dos advérbios. Então, o advérbio ele apresenta dois graus: o grau comparativo e o grau superlativo. O grau comparativo ele pode ser de igualdade e de superioridade. Então, exemplo, vai aparecer as palavrinhas tão, o advérbio, mais a palavra quanto ou como. Ele age tão educadamente quanto o pai. Já o de superioridade vai aparecer as palavrinhas mais, o advérbio que ou do que. Juca acorda mais cedo que a irmã. Já o de inferioridade vai aparecer as palavrinhas menos, o advérbio, mais a palavrinha que ou do que. Então, Magali canta menos alto que Benedito.
Já o grau superlativo, ele pode ser sintético quando a presença do sufixo indicar o grau. Então, exemplo, Vanessa acorda cedíssimo. O analítico, quando a indicação de aumento é feita por outro advérbio. Vanessa acorda muito cedo. E na linguagem popular é muito comum o uso do sufixo inho no advérbio para indicar o superlativo. Então, exemplo, os garotos estão pertinho daqui, quer dizer muito perto. O cachorro e o gato dormem juntinhos, quer dizer muito junto. Vamos para as atividades. Sublinhe os advérbios e classifique-os. Então, na letra A, todos na família estão bem de saúde. Qual é o advérbio? Você vai dizer se ele é de modo, de tempo, de negação. B, preciso sair cedo para não chegar atrasado. Os pratos estão dentro do armário. Possivelmente iremos à festa no domingo. Os candidatos estavam muito nervosos. O segundo quesito. Leia as respostas e elabore as perguntas com um advérbio interrogativo. Comprei o livro em uma livraria no centro da cidade. Então, qual seria a pergunta que você vai fazer? Onde você comprou o livro? Aí, letra B. Atrasei-me porque o pneu do carro furou. Voltarei assim que puder. Aprendi esse jogo observando os meus irmãos mais velhos jogarem. Leia o texto. Faz mal beber a água do mar? Sim, beber água do mar em grande quantidade não só faz mal, como pode matar. Ela possui muito cloreto de sódio, o sal, além de outros sais que, em grande quantidade no corpo humano, causam desidratação, ou seja, beber água do mar faz o corpo precisar de mais água. Alguns desses sais ainda irritam o intestino e causam diarreia, que piora a desidratação. Mas isso tudo só aconteceria se você bebesse muito desse líquido, o que é bem diferente de engolir um pouco dessa água quando você toma um caldo na praia. Revista Recreio. Então, você vai copiar os termos e expressões em destaque nos locais adequados. As palavras que estão em negrito, as palavrinhas sim, não, mal, muito, pouco. E a locução adverbial no corpo humano e na praia. Então, você depois vai classificar, dizer se é de afirmação, negação, de modo, de intensidade, de lugar. Você vai completar a cruzadinha com o antônimo dos advérbios. Então, nunca, fora, pouco, acima, devagar e depois. Complete as orações com as locuções adverbiais do quadro. Com certeza, frente a frente, de repente, de maneira alguma, à vontade, à esquerda. Lembrando que a palavra de repente é separada. Sexto, escreva as frases substituindo o advérbio pelo seu antônimo. Ele nunca vai à feira sozinho. Todos falaram muito sobre o ocorrido. Conversaremos depois com eles. Flávia e Ricardo caminham devagar. Agora o uso do mal com L, mal com U. Então, mal com U é um adjetivo. Ele vai indicar uma qualidade. Mal com L é um advérbio, ele vai indicar o modo. Então, usa-se o mal com U quando você se referir a um substantivo que possa ser trocado por bom. Quando você puder trocar o mal com U por bom, então é mal, usar mal com U. Quando você usar mal com L, é quando você está se referindo a um verbo. E ele pode ser trocado por bem. Então, mal, bem, mal, bom. Observe as imagens, complete mal com U ou mal com L e depois reescreva as frases, substituindo as palavras destacadas por mal com L ou mal com U. Uma excelente atividade a todos!